Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Raciocínio Lógico aqui pela Rede Atualizar. Nós vamos dar sequência ao nosso curso de Lógica, resolvendo agora exercícios sobre a aula anterior, que foi sobre a tabela verdade. Então, na aula anterior, nós vimos que a tabela verdade é uma ferramenta que a gente vai utilizar na resolução de muitos exercícios de lógica proposicional. E que a tabela verdade, como toda tabela, ela é formada por linhas e colunas. A quantidade de colunas é determinada pela quantidade de proposições. E a quantidade de linhas que essa tabela terá está relacionada a essa quantidade de proposições. Então vamos ver como é que as bancas examinadoras cobram isso em forma de exercício. Então acompanhe conosco a questão de número 1 que está aparecendo na tua telinha. Vamos lá. Diz assim: a tabela verdade da proposição, abre parênteses, se P, então Q, fecha parênteses, E, R. Agora vem o símbolo da bicondicional, abre parênteses, P, E, não R. Possui 4 linhas, 8 linhas, 16 linhas ou 32 linhas. Então, nós reproduzimos aqui a proposição dada pelo exercício. Então, ele nos deu essa proposição composta, onde você identifica o conectivo C, então, você identifica o conectivo E, que é a conjunção, a bicondicional, C somente C, e novamente o conectivo E. Muito bem. Só que para eu definir a tabela verdade, eu não preciso dos conectivos. Eu preciso definir duas coisas. Primeiro, quantas proposições estão envolvidas? Então nós temos P, Q, R. Cuidado que não R é a mesma proposição R, só que na sua forma negativa. Então nós estamos diante de 3 proposições. Então nós temos 3 proposições. Isso quer dizer então que o nosso N equivale a 3. Ora, por que é importante eu identificar o valor do N? Porque o número de linhas que a tabela vai ter equivale a 2 elevado a n. 2 elevado a n seria 2 na terceira. E 2 na terceira nos leva a 8 linhas. Portanto, ao construir a tabela verdade dessa proposição, eu terei um total de 8 linhas. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra B da nossa questão. Então, recapitulando, não importa a quantidade de conectivos, o que importa é a quantidade de proposições. Essa quantidade de proposições nós vamos indicar pela letra N. E tendo a quantidade de proposições, você determina a quantidade de linhas aplicando a relação 2 elevado a n. Perfeito? Vamos para a questão de número 2. Acompanha na telinha. Uma questão da banca CESP. Considere as seguintes proposições para responder a questão. Então, ele nos dá um conjunto de 3 proposições. Lá embaixo, ele diz assim: a quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição número 1 é igual a 32, 2, 4, 8 ou 16. Então, vamos voltar para a proposição de número 1, que diz assim: se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo um delito, então
a punição de criminosos. Então, eu escrevi aqui no quadro exatamente a proposição número 1. Se há investigação ou suspeito é flagrado cometendo o delito, então há punição de criminosos. Vamos relembrar como é que nós transformamos a linguagem escrita em linguagem lógica, em linguagem simbólica. Vamos lá. Eu observo a presença aqui do se. Ora, se tem um se, obviamente tem um então. Então, em linguagem lógica, vai existir a nossa setinha, que é característica do conectivo se então, que é a condicional. Antes da setinha, nós temos as seguintes frases: a investigação, ou o suspeito é flagrado cometendo um delito. Então, tudo isso daqui representa uma única frase. Então, nós identificamos uma frase P, uma frase que, e entre elas o conectivo ou. Portanto, em linguagem lógica, eu tenho P ou que. E para finalizar, ele coloca que há punição de criminosos. Há punição de criminosos. Seria uma terceira frase, uma terceira proposição R. Então, em linguagem lógica, nós estamos diante de 3 proposições. Ora, se eu tenho 3 proposições, a quantidade de linhas será 2 na potência 3, o que nos leva a um resultado igual a 8. Então, nesse exercício, nós temos 3 proposições e 2 na terceira igual a 8. 8 linhas. Perfeito? Resposta dessa questão, alternativa letra D. Fácil, né? É só você ter um pouquinho de calma, ser um pouquinho organizado. Lembre-se que nós tivemos uma aula onde nós aprendemos a fazer a transformação da linguagem escrita em linguagem lógica. Então, caso você esteja com um pouquinho de dúvida, seria interessante você rever aquela aula. Fizemos vários exercícios de como se transforma a linguagem escrita em linguagem lógica. Ok? Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 3. Também uma questão da banca CESP. Vamos dar uma lida no texto? Vamos lá. A Polícia Civil de determinado município prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade, suspeito de ter cometido assassinatos em série. Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município. Ele é suspeito também de ter cometido outros 2 esquartejamentos, já que foram encontrados vídeos em que ele supostamente aparece executando os crimes. Assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição. Abre aspas. Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em um matagal na região interiorana do município. Então perceba uma coisa, é uma questão muito parecida com essa, né? É uma questão muito parecida com ela, onde ele coloca o seguinte: ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo de outro jovem. Ele é
suspeito de cortar em 3 partes o corpo de outro jovem. Essa é a questão número 3. Agora ele inicia uma nova proposição de enterrar as partes e enterrar as partes. Então, o que nós temos? Toda essa primeira parte aqui seria a nossa proposição P. Toda essa segunda parte seria a nossa proposição Q, interligadas pelo conectivo E. Portanto, em linguagem lógica, a frase que ele nos deu seria uma frase do tipo P, E, Q. Olha só, ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo de outro jovem. Frase P. Enterrar as partes de um matagal na região interiorana do município. Frase Q. Interligada pelo E. Ora, pessoal, se nós temos 2 proposições, nós temos que o valor de N é igual a 2. E se o valor de N é igual a 2, a quantidade de linhas da tabela verdade é 2 elevado ao quadrado, que representam 4 linhas. 2 na segunda potência igual a 4. Portanto, essa frase terá, ou essa proposição, terá um total de 4 linhas. Alternativa, letra C. Veja como é importante você saber transformar a linguagem escrita em linguagem lógica, em símbolos lógicos. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Questão de número 4. Também uma questão da banca CESP. Então, acompanha na telinha a questão de número 4. Que diz assim: julgue o item seguinte. Se A, B, C, D forem proposições simples e distintas. Então, ele está dizendo para você o seguinte: nós temos 4 proposições, uma diferente da outra. 4 proposições distintas. O número de linhas da tabela verdade da proposição. Então, ele dá a seguinte proposição para nós. Abre um parênteses. Nesse primeiro parênteses, ele coloca se A, então B. Aí ele coloca o conectivo da bicondicional, C somente C, C, então D. Se A, então B, C somente C, C, então D. Ele afirma que a quantidade de linhas da tabela verdade dessa proposição é superior a 15. Bom, mais uma vez, vamos relembrar o seguinte: a quantidade de linhas da tabela verdade depende do número de proposições. Não depende do número de conectivos, e sim de proposições. Ora, se nós temos 4 proposições, e todas elas distintas, a quantidade de linhas será 2 na potência 4, ou seja, 16 linhas. E ele afirma que a tabela verdade dessa proposição terá uma quantidade de linhas
superior a 15. Superior a 15. Portanto, a afirmação que ele faz está correta. De fato, 16 é um número superior a 15. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Questão de número 5. A questão de número 5 coloca o seguinte: considerando que, além de A, B, C, D e F, também sejam proposições, então, nós temos A, B, C, D, E e F. Então, nós temos um total aqui de 6 proposições. Não necessariamente todas distintas. Muito importante isso. Não necessariamente todas distintas. Ok. Ele coloca o seguinte: e que N, no caso N maiúsculo, seja o número de linhas da tabela verdade da seguinte proposição. Então ele abre aqui um colchete, coloca A, setinha, abre um parênteses, B ou C, fecha o parênteses, fecha também o colchete, aí ele coloca uma bicondicional, ele vai abrir ali um colchete, um parênteses, ele vai abrir um colchete, um parênteses, D condicional E, fecha o parênteses, condicional F, fecha o colchete. Muito bem. Ele coloca o seguinte, que o número de linhas que essa proposição terá será um número entre 2 e 64. Então ele faz a seguinte afirmativa: que a construção da tabela verdade dessa proposição vai gerar um número de linhas posicionado entre 2 e 64. Bom, a questão número 5, ela é o prosseguimento da questão número 4, né? Ambas as questões são da prova do TRT da 5ª região, elaborada pelo CESP. Então, o que nós temos que perceber é que, no exercício anterior, ele deixou bem claro que as 4 proposições eram distintas. E aqui ele mudou. Aqui ele colocou um conjunto de 6 proposições, não necessariamente todas distintas. Então nós temos que trabalhar aqui com um conjunto de hipóteses. E quais seriam essas hipóteses? Hipótese número 1. Admita que todas as proposições, que são 6, sejam iguais. Quando ele fala não necessariamente todas distintas, eu tenho que pensar nessa primeira possibilidade. Olha, tudo bem, eu tenho 6 proposições, só que todas elas são iguais. Ora, se todas forem iguais, o número de proposições passa a ser apenas 1. Já que são todas iguais, 6 se resume a apenas uma. Nesse caso, o número de linhas, N, que ele chamou de N maiúsculo, seria 2 na potência 1. E 2 na potência 1
daria um total de 2 linhas. Então, se nós admitirmos a hipótese de todas serem iguais, eu teria aqui uma tabela verdade com apenas 2 linhas. Agora, vamos pensar na hipótese oposta. Pense na hipótese de que todas as proposições sejam distintas. Ora, nesse caso, então, a quantidade de proposições passa a ser 6. Nesse caso, o número de linhas da tabela verdade seria 2 na potência 6, ou seja, 64 linhas. Isso quer dizer, então, que qualquer outra situação será intermediária entre a primeira e a segunda hipótese. Por exemplo, eu posso ter 6 proposições, sendo 2 iguais e as demais distintas. Eu posso ter 6 proposições, sendo 3 iguais e 3 distintas. Portanto, qualquer outra análise que eu fizer será sempre um resultado intermediário entre 2 e 64. Portanto, de fato, a quantidade de linhas será um número entre 2 e 64. Isso quer dizer, então, que a afirmação que ele fez está correta. Perfeito, pessoal? É muito importante que você domine a linguagem lógica. Isso vai te dar condições de você resolver exercícios diferenciados, principalmente você que está estudando para um concurso da Banca CESP. Ok? Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.